Sejam bem-vindos a mais um evento do Lead Noroeste Paulista, esse evento tão esperado, um evento que a gente tinha o propósito de abrir o ano, e aí a gente esperou 100 dias de gestão para fazer um evento diferenciado com a presença aí dos principais prefeitos eleitos da nossa região. Para quem está vindo pela primeira vez no evento do Lead, o Lead é o maior grupo de líderes empresariais e o nosso objetivo é fazer com que, primeiro, os líderes aprendam, troquem experiência, depois se conectam e, de fato, façam negócios. O importante dentro do Lead é fazer negócios. E a gente preza muito essa relação do público e privado. Então, em nome do prefeito Coronel Fábio, que eu agradeço muito a presença e que encabeça o nosso Noroeste Paulista através de São José do Rio Preto, todos os prefeitos sintam-se muito à vontade para ter o Lead ao lado. Os projetos que vocês precisarem e a iniciativa privada tiver interesse, estamos juntos para poder fazer o melhor. Então, uma salva de palmas para todos vocês que estão fazendo a diferença aí no nosso Noroeste Paulista. Vou pedir então para colocar os vídeos dos nossos patrocinadores. Atenção, fazendo favor. Vamos lá. Fatos sobre a Genial Investimentos que você ainda não sabe. Mais de 1 milhão de clientes. Mais de 150 bilhões em ativos. Mais de 1.000 funcionários espalhados pelo mundo. 10 anos oferecendo serviços financeiros de qualidade. Acesso à inteligência em mais de 80 países. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias na semana. Apoiamos ações de proteção ao meio ambiente. Apoiadora do Instituto Guga Kirten. Maior nota do Reclame Aqui. Criação independente de conteúdo. A plataforma mais estável do país. Soluções inovadoras no controle de risco. Terceira maior corretora em volume negociado da B3. E aí, tá esperando o que para investir com a gente e fazer seu dinheiro render mais? Aqui, todo mundo pode ser genial. Ultrapassamos barreiras, rompemos fronteiras. Hoje, somos uma empresa global, sem perder a identidade, a reconhecida credibilidade e o amor ao trabalho que nos fez crescer. Somos movidos pela inovação permanente, pelas novas tecnologias, pelo desejo de superar limites todos os dias. Motivação é a palavra-chave que faz de cada dia um novo desafio. Comprometimento é o que nos faz enxergar cada cliente como único. Para crescer com sustentabilidade, investimos nas pessoas. É assim que permanecemos sempre um passo à frente e geramos resultados para levar você cada vez mais longe. Russell Bedford, taking you further. Cuidar dos nossos colaboradores para que contribuam com o sucesso dos nossos parceiros. Cuidar, dedicar, estar certo de que o caminho é esse, proporcionando que tudo esteja no controle, que tudo esteja bem, fazendo o melhor para que o próximo possa ter o seu melhor, fazendo o show acontecer por detrás dos palcos para que o seu sucesso possa brilhar. Cada detalhe, cada pessoa, cada serviço, cada parte, pois o todo não se forma se cada parte não estiver no lugar certo, do jeito certo, fazendo o certo. Contemplar a vida é o que importa. Permitir que você viva melhor a sua vida é o que importa. E por que você é o nosso maior bem? Porque para nós, isso é o que importa. Somos a SPSP. Muito mais que prestação de serviços. Proporcionamos as bases como segurança patrimonial,
portaria e limpeza, desinfecção e manutenção de ambientes. Isso e muito mais para que a sua empresa possa focar no crescimento, no sucesso, no bem-estar de clientes e colaboradores, no futuro. Pois é sempre nas pessoas onde nossas empresas chegarão. É através dos nossos serviços e produtos que podemos somar algo à vida de cada ser humano. SPSP. Cuidando dos melhores. Deixa eu te contar uma coisa. Tem TOTUS em tudo. Tem TOTUS no agro. Tem TOTUS no mercado. Tem TOTUS na fábrica. Tem TOTUS nos recebidos, que chegaram agora. Tem TOTUS em São Paulo. E também tem TOTUS em Cuiabá. Tem TOTUS no hospital. Tem TOTUS para quem quer passar longe de hospital. Tem TOTUS no entretenimento. Oi, Gabi. Aqui também tem tecnologia da TOTUS. Tem TOTUS na moda, no futebol, nas finanças, na educação. A TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E na sua empresa, tem TOTUS? O Brasil que faz com TOTUS. Ah, os planos. Sem eles, a gente fica refém do acaso e cria caso para justificar por que deixou tudo para depois. Um plano é tudo aquilo que te faz andar olhando para frente, encarando as curvas que o destino cisma em impor para a gente. Fazer planos é humano, faz parte da nossa natureza. É o nosso jeito de cuidar com destreza de onde e como a gente quer chegar. Quem faz planos, cuida. Se cuida, investe, veste a camisa e depois sua a camisa, porque sabe que com um grande plano é mais fácil de alcançar. E quando o momento pede, pode contar com quem te entende, porque para os planos da vida sempre vai existir um plano Unimed. Agradecer então nossos patrocinadores, Contemporâneo Capital Genial Investimentos, TOTUS, SPSP, Russell Bedford Brasil, Unimed Rio Preto. Vou chamar ao palco, doutor Atílio, cadê? Doutor, por favor, venha ao palco. Representando aqui a Unimed, o vice-presidente da Unimed, uma salva de palmas, doutor Atílio. Doutor, boas-vindas para esse público aqui hoje. Bom, obrigado. Gostaria aqui de parabenizar aqui a coordenação do Dr. Marcos Cadelay para com o evento, um evento assim repleto de autoridades que eu tenho certeza que vai proporcionar assim uma noite bastante agradável de troca aí de experiências para a nossa região toda. Então, desejo a todos uma boa-vinda ao nosso encontro hoje. Obrigado. E Unimed, nosso parceiro, o que precisar de Unimed, 100% à disposição. Mais um recadinho importante. Rodrigo, vem cá, da Genial Investimentos. Eu falo que esse evento é histórico, depois eu vou comentar nesses 9 anos de lead aqui, o porquê que esse é histórico, né? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Paula, da Genial Investimentos. Somos uma assessoria de investimentos que atendemos mais de 1.200.000 clientes no Brasil, a terceira maior assessoria de investimentos no Brasil. À disposição de vocês, nós temos todos os tipos de seguro. A Contemporâneo Capital, especificamente aqui em São José do Rio Preto, nós temos mais de 2 bilhões de reais em apólice de seguro de obras de artes. Fazemos todos os tipos de seguros para atender as empresas de vocês. No caso hoje das autoridades presentes dos prefeitos, nós temos à disposição de vocês RPPS, regime próprio de previdência para os servidores de vocês. Toda a área de investimentos e nós fazemos um atendimento um pouquinho diferente dos nossos concorrentes. Então nós atendemos todos os nossos clientes em 90 segundos e, como o Marcos sabe, estamos à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado e uma ótima noite a todos. E quem é sócio da Genial é o Guga, né? Guga Kirten. Obrigado, viu, querido? Bom,
Antes de começar o nosso evento, vou pedir para todo mundo ficar em pé para a execução do hino nacional. Podem sentar. Novamente agradecendo a presença de todos os prefeitos, convidados que estão aqui presentes. Agradecer a imprensa que está em peso. Muito obrigado a todos vocês. Vocês sabem que o evento do LEAD está aberto, é a casa de vocês. O que vocês precisarem, estamos também 100% à disposição. E nosso comitê de gestão, representado por algum dos grandes empresários daqui da nossa região, Franzotti da Poti, Gentil da Expresso Itamaraty, o Rogério Gabriel do Grupo Movedu, o nosso querido amigo Gustavo do Mercadão dos Óculos, estava na China ontem, está aqui hoje, gente. Eu não sei que voo que esse cara fez, é jatinho particular? Você que é primo, você sabe se foi você que... É disco voador? Disco voador que veio? Brincadeira, Mário, não sei a velocidade desse cara, tá? Impressionante, mas depois você conta a experiência nossa da China e um grupo de empresários também aqui do LEAD que estava lá presente. Bom, para fazer esse evento,
que a gente fez? Nós mandamos para todos os empresários do LEAD passarem para a gente o que eles acreditam que, de fato, deveriam ser as prioridades. Nosso querido Queiroz da TV Tem. O Queiroz é ponto de referência e eu passei e esqueci de falar do Queiroz. Hein, Queiroz? Seja muito bem-vindo. Falei que estava com saudade, porque esse ano não vi o Queiroz, né? Bom, e a gente fez essa pesquisa, pedimos para mandar para a gente os temas e colocamos os temas aí os mais importantes. Eu vou apresentar para vocês quais são esses temas. E qual é o objetivo aqui? Cada prefeito vai ter seu tempo para falar dos 100 dias de gestão. Eles já sabem do tema que nós apresentamos antecipadamente para a equipe deles, para a assessoria. E no final a gente vai entregar uma pasta para cada um com esses temas detalhados, tá? O que a gente gostaria é, de fato, uma atenção especial, porque aqui foi feito com muita verdade por parte dos empresários, né? E, novamente, o LEAD prega essa união do público e privado. O que vocês precisarem, estamos 100% à disposição, não só para defender um projeto de uma cidade. E por isso que esse evento se torna histórico para a nossa região. O objetivo nosso é o desenvolvimento do Noroeste Paulista. O LEAD tem esse papel. Puxado, óbvio, por São José do Rio Preto, agregando todas as outras cidades. Então, ter vocês aqui, Kaique de Penápolis, quantos anos você tem, Kaique? Prefeito mais novo? Não sei, vamos ver. 40 anos, parece até menos, hein? Parece menos, mas tem 40. Geninho, quanto você está? Seba, uns 30 e pouco? Seba, tudo isso, não parece. Coronel, não vou falar a sua idade, depois você fala aqui na frente, né? E esses compromissos são compromissos que os empresários acreditam e podem ter certeza que o que vocês precisarem, eles vão estar do lado, tá? Eu vou colocar aqui na tela, pode colocar a apresentação na tela rapidinho? Primeiro, qualificação, né, e falta de mão de obra. Esse realmente é um caos aqui que nós estamos vivendo no país como um todo, né? Mas a gente sente o reflexo aqui na nossa região. Eu também tenho uma consultoria e eu tenho algumas empresas que eu atendo, a dificuldade que você tem mesmo de preencher as vagas dentro da nossa região. Estou falando aqui é um pedaço, né? O Brasil sofrendo isso completamente. Então, quando a gente fala de qualificação e falta de mão de obra, a gente fala em fortalecer a formação de jovens por meio de programas de capacitação técnica e profissional em parceria com empresas locais, entidades de classe e instituições de ensino. A gente fala em implementar política de retenção de talentos, incentivando a integração entre escolas, universidades e o mercado de trabalho, com especial atenção às demandas de tecnologia, indústria e outros setores estratégicos aqui da nossa região. Promover feiras de emprego e estágio regionais, criando oportunidades para a contratação local e conectando talentos às necessidades das empresas, e atrair profissionais capacitados, oferecendo incentivos e criando ambientes propícios para o desenvolvimento de carreiras em áreas chaves como tecnologia e indústria. O segundo ponto, saúde, né? A gente sofre aqui e a gente sabe o desafio de vocês, quando se fala em dengue, que é um dos principais afastamentos que a gente tem aí nas empresas, desenvolver ação conjunta entre os municípios para compilar dados e criar argumentos sólidos que justifiquem investimentos estaduais e federais na oncologia regional. O HB, ele tem projetos audaciosos e sabe o déficit que a gente tem e luta a favor disso. Então, a gente precisa se unir, as cidades se unirem com essas informações para a gente não ficar dependendo de mandar para o Hospital de Barretos, a gente conseguir ter aqui dentro da nossa região, Catanduva sendo um polo, Rio Preto, mas atendendo esse nosso déficit de oncologia. A gente precisa juntos se unir em função disso. Fortalecer campanhas intermunicipais de prevenção a doenças, como lógico, né? E destaque também a combate à dengue, que é o nosso maior índice de afastamentos, e integrar esforços para melhorar os serviços de saúde pública disponíveis em ações integradas, com o objetivo de diminuir filas para consultas e exames. Projetos de Smart Cities, né? Agora o Jorge está me olhando aqui, gosta quando eu toco nesse assunto, né? Faz parte aqui da FORP, uma das empresas que atua fortemente nesse desenvolvimento para potencializar as cidades em Smart Cities, promover a digitalização de processos administrativos, incentivar o uso de tecnologia inteligente na gestão urbana, implantar soluções de mobilidade urbana
inteligente como sistema de transportes interconectados e aplicativos de serviços públicos, principalmente entre cidades da região. Priorizar a instalação de redes de internet de alta velocidade em espaço público, melhorando assim a qualidade de vida dos cidadãos. Investir na segurança pública, utilizando tecnologias avançadas para combater a criminalidade e aumentar a sensação de segurança nas comunidades entre as cidades. Eu sei o quanto a Olímpia tem, né, um trabalho de excelência nisso também. Então, assim, a gente precisa se unir, né? Otimização do sistema público, acho que essa é uma linguagem que vocês potencializaram muito até no discurso, né, Coronel? Também muito falado. Promover a desburocratização e a simplificação dos processos administrativos, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços públicos de forma ágil e eficiente. Trabalhar para a consolidação, além da região metropolitana de São José do Rio Preto, e sim do Noroeste Paulista. E aí você tem uma grande responsabilidade em cima disso, sendo o nosso capitão aqui dessa região. Aproveitar os benefícios da regionalização, como atração de investimentos, e criação de políticas públicas integradas em áreas como saúde, mobilidade e segurança, além de maior representatividade junto aos governos estadual e federal. Implementar reformas administrativas focadas na eficiência e na redução de custos, criando modelos de governança regional que promovam cooperação entre as cidades. Próximo. Incentivo ao empreendedorismo, criar programas de apoio a startups e pequenos negócios, oferecendo incentivos fiscais e mentoria em parceria com o LEAD e outras entidades, promover espaços de coworking, incubadoras empresariais das cidades, promovendo inclusive ações conjuntas entre os municípios da região. Nós temos o Parque Tecnológico. Para vocês, outros prefeitos que não têm na sua cidade ou precisam, está aqui um parque tecnológico para poder ajudá-los e a potencializar toda a nossa região, estimular o empreendedorismo feminino e jovem através das políticas específicas. Nós temos um braço, o LEAD Mulher, formado por empresárias, mulheres, e a gente precisa cada vez mais que elas sejam vistas e notadas, né? A gente sente ainda no Noroeste Paulista uma presença ainda baixa de empresárias mulheres que frequentam assiduamente os eventos. Está aqui fica de pé, Dani, nossa presidente do LEAD Mulher, que acabou de ser recém-eleita e vem já executando um trabalho brilhante. Primeiro evento, nós trouxemos aqui a presidente fundadora da Ornari, a maior empresa de luxo, de móveis de luxo, de cozinha, né, de móveis planejados de luxo, para cá, para fazer um evento. Então, a gente tem que trocar essa experiência, fomentar. Tem que colocar as mulheres cada vez mais fortes. Coronel, quando a gente começou o LEAD aqui, era 80% homens e 20% mulher. Hoje a gente pode falar que está 60-40. Né, de presença. E cada vez mais a gente vem potencializando, em nome não só da Dani, mas da Aldina aqui, diretora-presidente da Ciesp, uma salva de palmas, que merece todo o nosso respeito e apoio. Infraestrutura, e aí quando eu falo infraestrutura, apoiar e potencializar a construção do nosso novo aeroporto de Olímpia aí, né? E a integração com os demais aeroportos da região. Já falei isso para o Gentil, que tinha que ter Itamaraty fazendo os aeroportos serem conectados todos aqui, ó, da nossa região. Sim ou não, Rogério? É isso aí, né? Vamos lá, Gentil. Visando a integralidade das cidades da nossa região, reivindicar investimentos estaduais e federais para melhorias nas rodovias regionais e estudar a viabilidade do Porto Seco. Isso é uma demanda. E nós perdemos o direito, né? Aí, não sei nem falar os motivos mais profundos, mas é um ponto porque a gente tem empresas, você pega uma Mari Rio Pescados, que tem um processo de importação, de importação muito forte, e muitas outras que demandam e falam abertamente isso, né? Turismo integrado, desenvolver uma estratégia regional de turismo, destacando atrativos complementares entre as cidades. Eu venho acompanhando isso, eu gosto de acompanhar de perto, né? Eu sigo aí as comunicações, principalmente dos veículos que falam dos eventos. Eu vejo até Rio Preto muito mais organizado para falar dos eventos que estão acontecendo, uma agenda já do mês mais completa, e eu venho acompanhando. Mas o importante aqui não é só Rio Preto, é todas as cidades estarem juntos num calendário anual de eventos, porque aqui a gente tem que fomentar esse todo, né? Hoje você recebeu, eu vi na visita, e nós temos aqui uma possibilidade de deixar cada vez mais forte esse atrativo, como é que chama o que você recebeu a visita, o padre? O caminho da fé, né? O bispo que veio, né? Então a gente tem como potencializar ainda mais, porque aqui é uma região que a gente tem isso muito forte.
criar um calendário de eventos então regionais, fomentar parcerias público-privadas para o desenvolvimento de infraestrutura turística em toda a região. Quando se fala em educação, inserir programas de inteligência emocional e liderança nos currículos escolares. A gente sabe que hoje já faz parte de uma lei, a gente tem que ajudar a potencializar. Isso é interesse comum do empresário que quer receber uma pessoa para a sua empresa que já tenha aí uma visão e um olhar, pelo menos uma pincelada do que é essa inteligência emocional e sendo preparado para ser um futuro líder. Ampliar o uso de tecnologia para ensino com novas tendências como IA, robótica, plataformas. Priorizar a formação contínua de professores. Aí, lógico, não aumentar tributos. Isso aí faz parte de todos os pedidos, o primeirão de todos. E, óbvio, por mais também municípios verde e azul. Quando se fala em sustentabilidade, nós temos ainda cidades que precisam avançar com mais velocidade mesmo, né? Rio Preto tem um exemplo do selo, tem que batalhar para sempre ser um exemplo, e tem cidades ainda que estão muito distantes e precisam se movimentar para essa nossa região ter essa unidade, uma região tão maravilhosa que é a nossa. Bom, sem delongas, depois eu chamo o nosso outro patrocinador, vou chamar ao palco então o nosso primeiro prefeito eleito, Coronel Fábio, por favor, ao palco. Uma salva de palmas, Coronel. Coronel, o senhor tem 15 minutos, tá? Para abrir o nosso evento, fica à disposição. Como é que a gente faz o controle de tempo? Eu sou controle de tempo, então eu vou para trás. Quando eu aparecer na frente, faltam 2 minutos, tá? Aí é só me olhar, se você não me vê, eu passo aqui na frente, educadamente. Controle digital, qualquer coisa eu venho e falo, acabou, né? Então, tem 15 minutinhos, fica à vontade, a casa é sua. Bom, muito obrigado, boa noite a todos, né? Agradecer ao Marcos aí pela deferência de nos convidar para esse evento tão importante, né? Com uma plateia extremamente qualificada, pela presença aqui dos meus colegas prefeitos, a quem eu já aproveito para cumprimentá-los a todos, tanto os novatos como eu, como aqueles que já estão aí no segundo mandato. Em nome do prefeito Geninho de Olímpia, que é meu vice-presidente, né, do Conselho da Região Metropolitana. Considerem-se todos os demais aí cumprimentados. Também vou eleger aqui a Aldina, como a representante das mulheres, presidente aqui do CIESP, e também presidente do PL Mulher, Aldina. Em seu nome, cumprimento todas as mulheres, as empresárias, prefeitos aqui presentes também, enfim. Cumprimentar a todos aqui, a imprensa, toda a imprensa de Rio Preto aqui, esses veículos de comunicação que têm feito, né, esse contato direto da administração municipal com a população, um serviço de utilidade pública extremamente importante e que tem auxiliado muito, né, nessa comunicação de levar as informações corretas também para a nossa população. Vou falar um pouquinho a respeito desses 100 dias do nosso governo, de uma forma não muito convencional, vamos dizer assim. Meu único slide, né, minha única veiculação de imagem é do meu amiguinho aqui, o Isaac Miranda. E a partir dessa construção, né, dessa figura, né, que a gente vê, né, de forma tão profunda, é que nós vamos fazer uma digressão muito rápida sobre esses primeiros 100 dias. E dizer para vocês, eu acho que é a segunda vez que eu falo a respeito disso, porque eu me emociono quando vou falar disso, e vou ocupar parte desse tempo para falar do móvel, daquilo que me levou, né, a aceitar o convite, não é mistério para ninguém, do nosso presidente Jair Bolsonaro para ser candidato, na época, a prefeito de Rio Preto. Eu tenho um costume de, aos domingos, eu caminhar com o meu filho. É o único tempo, praticamente, que eu tenho ao longo da semana de estar fazendo uma atividade física junto com ele e ouvindo. E, na época, ele tinha 10 anos de idade. E eu, naquela dúvida se aceitava esse desafio ou não, falei, olha, eu vou perguntar para a minha maior joia, aproveitando que nós estamos aqui no Polo Joalheiro, a maior joia da minha vida, tenho um único filho, que é o Otávio, perguntar para ele o que ele achava dessa história, um pai que já tinha sido policial militar, na época, por 35 anos, chegado ao último posto da corporação. Eu, na época,
já tinha um emprego garantido fora do Brasil, inclusive a escola para ele, aquilo que eu ia fazer. Eu ia morar nos Estados Unidos, já estava definido, já tinha o emprego garantido, um futuro para ele, para minha família, e ter que abrir mão de tudo isso para enfrentar uma eleição que eu já sabia que seria o maior desafio da minha vida. E aí, conversando com ele, ele me disse o seguinte: papai, eu acho que você deve aceitar esse desafio. Eu falei, mas por que, Otávio? Porque eu queria que as crianças de Rio Preto tivessem a vida que o senhor pôde me conceder. Então, não tem jeito, de não se emocionar. Porque na simplicidade até da minha vida profissional, como coronel da Polícia Militar, eu acho que todos sabem o que ganha mensalmente um coronel, mas ele dizia aquilo pela família, bem constituída que ele teve, dos avós, da mãe, que saiu de um emprego para cuidar dele, teve esse discernimento de abrir mão de uma carreira para ser uma mãe presente. A Aldina conhece, inclusive, Aldina? De um pai que fez de tudo para estar presente na vida dele, porque o que eu via na minha atividade profissional, quando encontrava uma criança no mundo da droga e no mundo do crime, é que justamente tinham faltado essas bases para aquela criança. A base familiar, uma condição financeira, sim, por que não? Para que tivesse uma condição de vida melhor. Deus, nosso prefeito, padre, está aqui presente. Como é isso importante nas nossas vidas. Então, a partir desse comentário dele, é que eu fiz a gestão de todo um plano de governo focado na figura dessa criança, do Isaac, 5 anos de idade, aluno de uma escola pública aqui em São José do Rio Preto, uma escola de educação infantil, e que certamente, se for bem formado, se tiver uma base familiar, se tiver suas necessidades atendidas pelo poder público, é uma criança pobre, sim, essa criança vai ser aquela criança que no futuro, daqui 20, 30, 40 anos, vai estar sentada aí no lugar de vocês, ou como prefeito, ou como um grande empresário, como um cidadão qualificado do futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, todo o nosso plano de governo ele foi elaborado pensando nisso. E quando a gente fala aqui do Isaac, que tem 5 anos hoje, é um cidadão riopretense, eu imaginava o que aquela criança, guardadas aquelas informações do meu filho, que eu pensava na figura desse garotinho, ela tinha que ter por parte do poder público, que é dependente do poder público, para que ele pudesse trilhar nesse caminho de ser um cidadão qualificado. Primeira coisa, aliás, é a figura que ele expressa aí, uniforme escolar aqui do nosso município. A escola, a educação. Aí começamos a ver os problemas da educação. As pessoas pediam, as famílias pediam para que o Isaac, a mãe dele pedia para que ele tivesse 5 horas, pelo menos, de estudo nas nossas escolas. Portanto, partimos desse princípio. Vamos retomar as aulas para 7 horas da manhã, que era uma pretensão das famílias. Colocamos isso no plano de governo e executamos isso no primeiro dia de aula. Os pais do Isaac precisavam que ele tivesse o uniforme escolar no primeiro dia de aula à sua disposição. Colocamos o uniforme escolar, que ainda não é o melhor, nós vamos fazer, com as bênçãos de Deus, um bem melhor do que esse para o ano que vem, mas no primeiro dia de aula ele estava lá com o seu uniforme. Que o Isaac recebesse o seu material escolar no primeiro dia de aula. Parece que isso é uma aberração que eu estou falando, mas isso não acontecia no nosso município. O Isaac recebeu, depois de uma intervenção que eu fiz junto ao governo do estado, porque é uma parceria que nós temos aqui em Rio Preto, outros municípios também têm com o governo do estado, de utilizarmos o material escolar cedido pelo governo do estado, e nessa gestão nós recebemos material escolar 15 dias antes do início das aulas. Portanto, ele recebeu todo o material que ele precisava no momento oportuno. Uma outra reclamação, e aliás um projeto nosso. Esse menino, ele
só tinham oportunidade de comer na escola. Precisamos acabar com a merenda escolar e criar uma alimentação escolar. Porque ele precisa ter na escola as 3 refeições necessárias para que ele atinja o número de calorias e de nutrientes, para que ele possa ter condições até, isso é científico, de cursar uma escola, ter um aproveitamento escolar adequado. Hoje, caros amigos e amigas, esse menino, é que a Karina Aires não está aqui, mas eu tenho que fazer um registro, que a nossa secretária de Agricultura, que abandonou a sua vida empresarial praticamente para ser nossa secretária. Aliás, quase todos os nossos secretários vêm nesse sentido. E hoje essa criança, a carne que ele come, né, Mário? É de boi Angus. Tá? É a melhor alimentação escolar que já foi feita no nosso município. Tá? Então ele está sendo bem alimentado na escola. Ele precisava de um ambiente escolar seguro e mais favorável. Vamos partir para a reforma das nossas escolas. Das 145 escolas, nós conseguimos, pelo menos, melhorar as condições de 53 escolas. As piores, nós já conseguimos esse êxito. Essa criança, quando chegava na escola, falando de segurança, os pais queriam ver um guarda municipal na frente da escola, dando esse sentimento de segurança, e por que não fazendo a travessia de pedestre e não autuando os pais que paravam, às vezes, os carros, alguns que iam, né? E sim, cuidando da segurança dessa criança. Então, quando a gente fala primeiro de educação, né, essa é uma prioridade que nós estabelecemos nesses 100 dias de governo, diante daquilo que nós pensamos do Isaac aí, como um cidadão qualificado do futuro. Mas além disso, e aproveitando essa figura central, nós iniciamos o ano, e não é mistério para ninguém, com a pior epidemia de dengue da história da nossa cidade, com o maior número de casos absolutos do Brasil, aqui em São José do Rio Preto. E aqui eu não vou falar de governos anteriores, né? Eu vou falar daquilo que nós constatamos. Um déficit orçamentário na ordem de 300 milhões, com uma epidemia de dengue que não estava prevista, não é? E a gente tem que lidar com toda essa situação de saúde pública aqui no nosso município, logo no início do nosso governo. Por quê? Muitos parentes do Isaac foram acometidos pela doença, não é? E precisavam de tratamento. E nós não tínhamos, naquele primeiro momento, condições orçamentárias de fazer esse tratamento. E aí, não tem política, não tem partido e não tem ideologia. Peguei a minha malinha, falei com o deputado Luiz Carlos Mota e fomos ao Ministério da Saúde. Mas um prefeito bolsonarista vai buscar o recurso? E aí vem o outro aspecto, né? Eu estou preocupado, estava preocupado e vou continuar sempre preocupado com as pessoas, independentemente da questão político ou ideológica. Eu não fui eleito para cuidar apenas dos 123 mil e poucos riopretenses que me elegeram. A gente tem que cuidar de toda a população. Fomos muito bem recebidos no Ministério da Saúde e assim conseguimos fazer o centro de hidratação da Swift. Aliás, é tecnicamente a melhor forma de tratar a dengue, é hidratando, né, com 100 pontos de hidratação, que inclusive muitos prefeitos aqui me agradeceram, porque atendeu não só Rio Preto, mas também toda a região. Aliás, passei por lá várias vezes, né, inclusive alguns que tinham convênio médico, Unimed, como eu tenho, inclusive, foram atendidos no nosso centro de hidratação, que atendeu mais de 4 mil cidadãos riopretenses com absoluta qualidade e celeridade. Mas, além disso, nós tínhamos os pacientes nas UPAs, que estavam abarrotadas. Tá? Existia uma política municipal que a UPA ela servia para internação de pessoas, enquanto que UPA, no nosso conceito, é para uma passagem transitória entre a saúde básica e a saúde especializada. A UPA não é para ficar com pessoas internadas doentes. Aí passamos a ter a necessidade de pegar esses internados e abrir vagas em hospitais. Tivemos que contratar
88 leitos de enfermaria no hospital de base, na Santa Casa, no hospital municipal, para conseguirmos levar essas pessoas internadas nas UPAs, né? Inclusive parentes, alguns parentes do Isaac, né? Que trabalharam provavelmente com alguns de vocês, algumas pessoas riopretenses, vocês sabem disso, o absenteísmo foi muito alto nesse período, para levar para um hospital de alta ou média complexidade, hospital de base, Santa Casa, hospital municipal. Só que eu me deparei com uma situação que existiam pessoas internadas nas UPAs que não precisavam de um leito de enfermaria, Franzotti. Já precisavam sair da UPA para um centro de tratamento intensivo, para uma UTI. Aí tivemos que contratar UTIs. As pessoas estavam morrendo nas UPAs em Rio Preto e a conta para o novo prefeito pagar. Eu não dormia nesse período. Continuo ainda dormindo pouco, quem me conhece sabe disso. Né? Mas imagine um prefeito pensar numa situação como essa. A avó do Isaac era uma frequentadora permanente de uma das UPAs. Sabe o que é isso? A família não tinha condição de cuidar, internou a avó do Isaac na UPA Norte, e lá na UPA Norte, aqui em Rio Preto, ela morava na UPA. Uma senhora que não tinha condições de ser tratada, vamos dizer assim, sem necessidade nenhuma de ser tratada por meio de uma unidade de pronto atendimento, mas ela ficava lá porque ela dormia e ela comia em uma UPA. Quando eu vi isso, eu me deparei com 8 idosos que estavam nessas chamadas internações sociais, que moravam em unidades de pronto atendimento aqui no município de São José do Rio Preto. Essa é a realidade daquilo que a gente via. Tivemos que procurar atendimento para essas pessoas em parcerias. E assim foi, né, na saúde pública de Rio Preto. E hoje eu falo de uma forma a trazer um certo alento, porque nós saímos lá de 26 mil casos de dengue em janeiro para pouco mais de 2 mil casos agora no mês corrente, né? O que nos dá realmente uma tranquilidade. Mas imaginem tudo isso, né? Um déficit orçamentário, os investimentos que a gente tem que fazer, o pedido, né, de socorro ao Ministério da Saúde, ao governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria. E eu acho que essa não é uma realidade só de Rio Preto, provavelmente é de muitos prefeitos que aqui estão presentes. Poderia falar muito ainda sobre a saúde pública. Mas, além da saúde, nós tínhamos o problema da zeladoria, né? O Isaac não conseguia brincar na praça do lado lá da casa dele, na região norte, aqui em Rio Preto, porque só tinha mato na praça. Até os brinquedos que foram colocados na praça não eram possíveis de ser sequer acessados. Só que nós tínhamos, naquele momento, 500 áreas verdes para serem roçadas, Marcos, 400 praças públicas e 100 pontos de descarte irregular de material, com 3 máquinas operantes nos serviços gerais, na Prefeitura de Rio Preto. Essa era a nossa realidade. E sem contrato de limpeza da cidade. Essa era a nossa realidade. Fato, a cidade estava um matagal que potencializou, inclusive, algumas doenças, dentre elas, a dengue. Vamos fazer um mutirão com todas as secretarias para fazer uma limpeza da cidade. Iniciamos esse movimento. Todos sabem aqui que para licitar uma empresa para fazer roçagem, etc., demora 2, 3 meses até você conseguir implementar esse serviço. Foi isso que nós fizemos logo no início do governo. E hoje a gente está começando a entrar nos eixos. Nesses 100 primeiros dias já evoluímos muito. Nós conseguimos fazer a zeladoria, a limpeza da cidade, né, usando um termo não técnico, aí de 35% a 40% do município, e vão mais até no meio do ano para recuperar todo esse tempo perdido. Hoje o Isaac vai brincar na praça lá, né, sem maiores problemas, que talvez seja um dos poucos locais que ele possa ter um lazer. O Isaac hoje tem um contraturno, onde ele vai para um projeto social em parceria com a prefeitura, que ele está começando a jogar futebol. Não é muito habilidoso, não, assim como eu também não era.
né? Eu nunca consegui ser meia esquerda, Mário. Mais um central, quarto zagueiro, um lateralzinho ali, dava para tocar na época. Mas ele está hoje num contraturno. Né? Hoje o Isaac, ele já viu 2 peças de teatro, porque no aniversário da cidade e no Janeiro Brasileiro da Comédia, nós levamos a cultura para os bairros. Então ele já sabe o que é uma peça de teatro, porque ele já viu lá no bairro dele, coisa que não existia. Então ele já sabe alguma coisa sobre isso, sobre a cultura e quanto que a cultura agrega valor para a vida das pessoas. O Isaac, ele tinha um sonho de ter um animal de estimação, um cachorrinho. A mãe dele foi numa feira de adoção da nossa Secretaria do Bem-Estar Animal, adotou um cachorrinho, inclusive castrado, e recebe, inclusive, a ração num programa que nós temos. Então ele tem lá um animalzinho de estimação e a gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento de uma criança. Falando aqui um pouco do bem-estar animal. Nesse período, né, do nosso governo, a família do Isaac teve que ser assistida, inclusive, com cestas básicas por parte do Fundo Social de Solidariedade, com muita honra. Minha esposa, Josiane Cândido, é presidente. E nós conseguimos, por meio do acesso que nós temos ao governo do Estado, né, a maior aquisição que foi feita pelo governo do Estado e cedida para a Prefeitura, de cestas básicas, que atendem, pelo menos por 6 meses, as famílias aí, que precisam no nosso município. Foi a maior conquista em termos de segurança alimentar para a população de Rio Preto, cerca de 29 toneladas de alimentos. Aproveitando que temos alguns parceiros por aqui, o Isaac não precisava de óculos, né? Mas ele tinha uns amiguinhos que precisavam. Aí. Né? E aqui nós temos uma parceria do Fundo Social com o Mercadão dos Óculos. Cadê o Gustavo? Ali, Gustavo. Gustavo, te agradeço aqui, em seu nome, toda a classe empresarial, por entender essa necessidade e por meio do Mercadão de Óculos e essa parceria, com essas palavras, o que o Gustavo falou para a Josiane e Roberta, minha diretora da Record, o que vocês precisarem de óculos para criança, contem comigo. Uma salva de palmas aqui para o Gustavo. É disso que nós estamos falando. Isso é o empresário que quer quando estar a gente junto. fala de parceria, porque acredita que quem vai receber aquele óculos é uma criança que realmente necessita. E quantas crianças não tinham déficit de aprendizagem, achando que era um outro problema, e o problema era, não é, Gustavo? De visão. Ele precisava, vamos dizer, desse acessório. Muitos amiguinhos do Isaac aqui foram contemplados nessa parceria. O Isaac, na sala dele, tinha 2 amiguinhos autistas, Marcos. E nós não tínhamos professores especialistas para cuidar dessas crianças atípicas. E quem conhece essa realidade sabe o tanto que é difícil uma professora sozinha cuidar de uma sala de aula e com crianças que têm essas necessidades especiais. Nós contratamos 50 professores especialistas e 30 auxiliares para cuidar dos amiguinhos aí do Isaac que precisam desse atendimento especializado. E aí vai, a gente poderia falar de várias, ele já está me olhando aqui. Eu poderia um pouquinho mais próximo. Já está chegando mais próximo? Eu poderia aqui ficar digredindo aqui horas a fio a respeito das 183 ações de governo que nós fizemos nesses 100 dias. Não sei se eu falei de umas 15 talvez aqui, mas pensando nessa figura que é o futuro do nosso município, do nosso estado e do nosso país, é que a gente tem que pensar, né, nessas parcerias, e aqui é o momento propício para isso, né, de cidadãos qualificados como vocês são, de entender que é necessário, sim, né, estar junto com o poder público para que a gente possa, juntos, fazer uma política voltada a quem mais precisa, que são as pessoas, principalmente as pessoas com menos condições. Né? E é por isso também que eu já finalizo aqui meu singelo discurso, Marcos, agora ele já está me dando uma canelada aqui daqui a pouco, dizendo que nós temos como um grande objetivo de governo agora
fomentar as parcerias público-privadas. Eu acho que vocês têm visto o meu esforço nesse sentido, e eu peço o empenho da classe empresarial do nosso município, da nossa região, para que nos ajude nesse sentido. São muitas as áreas de governo que nós podemos fazer parcerias e podemos seguir juntos, né, pensando aqui no município melhor e numa região melhor. A primeira delas, temos aqui técnicos na área, é o projeto de Smart Rio Preto, que pretende transformar Rio Preto numa cidade tecnológica, inclusive melhorando os nossos processos administrativos, né, para que a gente possa ter uma administração mais eficiente, né, com confiança, com trabalho e muito respeito pelo cidadão. Muito obrigado, Deus abençoe e forte abraço. Uma salva de palmas, coronel, muito obrigado. Por enquanto, pode voltar para o seu lugar, daqui a pouquinho eu te chamo. Por favor, ao palco, Padre Osvaldo, prefeito da minha amada Catanduva, da nossa amada Catanduva. Cidade feitiço, cidade fraterna. Pois é. Sejam a minha gratidão, saudação fraterna a todos os presentes, os empresários, gestores, prefeitos, Fundação Padre Albino, nosso vice-prefeito Cláudio Romagnoli, nosso secretário de Desenvolvimento, Fernando Braz. É uma alegria poder estar aqui, é a primeira vez que estou tendo essa oportunidade. Primeiro mandato sempre um pouco mais restrito, outras preocupações tomam conta, né? Principalmente nós iniciamos o período de gestão no ano da Covid, 2021, então as preocupações eram diferentes, mas hoje poder estar aqui com vocês, do Líder Noroeste Paulista, é um privilégio. Para não tomar muito tempo, nós fizemos um vídeo muito simples, trazendo algumas ações do nosso município nesses últimos períodos, e que ajudam também a trazer algumas respostas às perguntas aí apresentadas. Então, pessoal aí da técnica. Você sabia que Catanduva se fortalece cada vez mais como um polo de oportunidades? Nossa cidade cresce, se moderniza e avança, com mais empresas, mais crédito, mais exportações. Todos os dias, milhares de pessoas de quase 20 cidades da região movimentam o comércio, o setor de serviços e impulsionam a economia local. Com isso, o empreendedorismo segue em alta. Em 2024, foram abertas 3.160 novas empresas, um crescimento de 16,3% em relação ao ano anterior. Mais renda, mais empregos e uma economia local cada vez mais forte. O setor imobiliário também acompanhou esse crescimento. Os financiamentos aumentaram 15,1%, somando 1,1 bilhão de reais. Isso se deve às dezenas de novos empreendimentos que estão surgindo na cidade. Loteamentos residenciais e projetos verticais, os prédios, estão transformando Catanduva, trazendo mais moradias e qualidade de vida para a população. É a cidade no radar dos investidores. E para quem empreende, o acesso ao crédito nunca foi tão forte. Em 2024, os empresários captaram 27,2 milhões de reais pelo BNDES, um crescimento de 30%. Esse investimento fortalece negócios e gera mais empregos. E o Banco do Povo também impulsionou os pequenos empreendedores. 149 empresários garantiram crédito, totalizando 2,3 milhões de reais investidos diretamente na economia local. O programa Catanduva Empreendedora, em parceria com o Sebrae, é o maior da região. Já impactou milhares de pessoas, transformando ideias em empresas reais e fortalecendo negócios que geram empregos e prosperidade. Com 100% de cobertura de esgoto e água potável, excelência na saúde pública e privada e uma educação que se destaca nacionalmente, Catanduva forma talentos prontos para o mercado de trabalho.
São instituições como Senac, FATEC, Senai, Instituto Federal, Unifipa, ETEC, Senar e IMIS, que preparam profissionais para a indústria, comércio e também formam profissionais para áreas estratégicas como tecnologia, engenharia, administração e saúde. Mais dinheiro circulando e mais segurança financeira. O estoque de poupança cresceu 6,6%, atingindo 860 milhões de reais. Isso mostra que as famílias e empresas confiam na economia local e estão planejando o futuro com mais estabilidade. Catanduva não para de crescer e já conquistou o mundo. Em 2024, a cidade exportou 422 milhões de dólares em produtos, cerca de 2,5 bilhões de reais, e se tornou a maior exportadora da região, ficando 8 vezes à frente de São José do Rio Preto. O reconhecimento internacional mostra que nossa indústria e produção estão ganhando força no mercado global. E o que faz Catanduva brilhar lá fora? Açúcares, concentrados de café e óleo de amendoim são os carros-chefe da nossa exportação. Produtos de qualidade que levam o nome da cidade para quase 30 países e geram empregos aqui. Por trás desse crescimento, há planejamento e gestão eficiente. Nos últimos anos, Catanduva se reinventou com estratégia, coragem e visão de futuro. Preparou o terreno, abriu caminhos e modernizou sua legislação para atrair novos negócios. Criou leis que desburocratizam e simplificam a abertura e o funcionamento de empresas, garantindo agilidade e segurança jurídica aos empreendedores. A Prefeitura de Catanduva monitora os indicadores econômicos em tempo real e continua incentivando investimentos que impulsionam o desenvolvimento da cidade. E o reconhecimento veio. No Prêmio Band Cidades Excelentes 2024, Catanduva ganhou o primeiro lugar em eficiência administrativa no estado de São Paulo e depois confirmou na etapa nacional entre cidades brasileiras de porte médio. Já um levantamento divulgado pelo jornal Gazeta do Povo do Paraná, também em 2024, trouxe Catanduva na 29ª posição do país entre as 100 melhores cidades para morar. Quando selecionados apenas os municípios com mais de 100 mil habitantes, a cidade aparece na 5ª posição do ranking. E mais, Catanduva recebeu o selo Diamante do Tribunal de Contas, com excelência na transparência com o dinheiro público. Catanduva cresce com força e determinação. O futuro é promissor e nossa cidade se consolida como um polo de inovação, progresso e oportunidades. São algumas ações que ajudam a Catanduva a estar no cenário, fortalecendo aí o lead Noroeste Paulista. Uma das preocupações quando nós, em 2020, fizemos uma pesquisa qualitativa e o perfil que os catanduvenses pensavam, o que eles sentiam, era uma baixa estima. O pensamento é nada dá certo em Catanduva. Então, nós iniciamos a gestão fortalecendo a estima do catanduvense, com 3 polos de ações: a humanização, o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. E deu certo. Nós trouxemos uma equipe técnica, nossos gestores praticamente quase 100% são técnicos, e deu certo. Fizemos uma ampla conexão com todas as instituições religiosas, civis e outras, e também deu certo. Então, Catanduva é uma cidade tão próxima, cidade amada, cidade fraterna, e vocês estão lá. A Catanduva está com as portas abertas para acolher toda a nossa região. Visite Catanduva e fique em Catanduva, cidade feitiço. Cadê o carnaval, padre? Carnaval tão famoso de Catanduva. Onde eu vou que fala de Catanduva? Assim, o carnaval de Catanduva, o carnaval, que hoje Rio Preto, o carnaval tá. Aoba! Chamar ao palco, muito prazer, Jorge Seba, prefeito de Votuporanga.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a LIDE, que é uma referência, não é, nacional e regional, não podia ser diferente, no Noroeste Paulista. Agradecer o convite que nos foi formulado para que a gente possa aqui apresentar os nossos programas já realizados. Eu venho de um primeiro mandato, já fui reeleito, e aqui estamos no segundo mandato. Queria aqui cumprimentar todos aqueles empresários aqui. Eu não consegui cumprimentar o Queiroz. Cadê o Queiroz? Ali. Um grande abraço. Sei que você vai estar dentro de pouco tempo lá com a gente no FLIV. Em teu nome, todos aqueles que participam aqui da LIDE. Cumprimentar o coronel Fábio Cândido na figura de prefeito, assim como todos os gestores. Meu vice-prefeito Luiz Torrinha, meu secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário. Eu trouxe aqui uma colinha, porque a gente precisa, não é mais para mim, eu queria aproveitar e atropelar um pouco, 100 dias de governo, eu fiz a conta, coronel, deu 1.500 dias em fevereiro, então tem essa aí também, tem mais essa agora. Mas não vou falar de 1.500 dias, não. Eu queria apenas iniciar com eu tenho alguns vídeos e vou fazer algumas interrupções. Eu queria que passasse, então, a técnica e o primeiro vídeo nosso, por favor. Votuporanga é um encantador destino no interior de São Paulo. Conta com uma gastronomia diferenciada que oferece desde pratos tradicionais, famosas sorveterias e culinárias internacionais, para os viajantes em busca de experiências autênticas e enriquecedoras. Considerado um importante centro regional para a realização de eventos, recebe o Festival Literário de Votuporanga, o FLIV, carnaval, espetáculos e grandes shows. O Parque da Cultura é outro lugar imperdível, que abriga museu, biblioteca e oferece uma combinação perfeita de natureza, lazer, cultura e artesanato. A Catedral Nossa Senhora Aparecida, com sua arquitetura imponente e belíssimos vitrais, atrai visitantes em busca de momentos de contemplação e espiritualidade. Além disso, com completa estrutura hoteleira para receber seus visitantes. Descubra os encantos de Votuporanga, um destino que vai além das expectativas. Conheça a região turística Maravilhas do Rio Grande. Eu quero aqui começar a falar que a gente, quando assume um mandato, e aqui também sabemos dos prefeitos que estão em início, a gente tem sempre em mente melhorar a vida das pessoas, fazer para os mais necessitados, levantar, o que a gente chama, levantar a régua, a qualidade de vida dessas pessoas que muitas vezes não têm recursos, não têm condições de se estabelecer ou de crescer dentro daquela qualidade de vida. A obrigação, então, do gestor público é dotar essas criaturas de melhor acesso. E foi esse o objetivo que nos moveu desde o início do primeiro mandato. E aí eu me lembrei, enquanto o coronel falava aqui da dengue, que também nós vivemos momentos muito agudos lá, né, esse ano, principalmente, mas para quem foi prefeito há 4 anos atrás, iniciou, vai se lembrar que a pandemia teve um processo muito devastador, não de resto do mundo, mas em cada cidade nossa, e lá a gente enfrentou desafios muito difíceis de serem superados. Nós fizemos um hospital de campanha com a ajuda de um empresário, dos empresários locais. E aqui fica a minha reverência ao empresariado, que lá, por conta até da gente não poder estabelecer contato mais próximo, a coleta de recursos que eu precisei de 10 milhões de reais que a gente não tinha nos primeiros meses de governo, lá naqueles 100 dias, eu fiz isso por telefone. E aí eu recebi doações
vultuosas que me deram os recursos para manter durante 5 meses quase 30 leitos que puderam ajudar a tratar a nossa população do Covid, uma vez que, todos sabem, ali a pressão estava muito grande, o sistema CROSS estava praticamente colapsado, e aí a gente conseguiu, tenho certeza, com essas medidas e com a ajuda dos profissionais da saúde, salvar muitas vidas. Então, esse primeiro momento já foi desafiador e já foi um batismo. Essa é a palavra certa que eu encontro, porque ali a gente já teve a nossa prova. Mas daí, a gente volta à realidade e dizer assim, 4 anos após, a gente conseguiu entregar uma cidade nos níveis de desenvolvimento que nós encontramos superior nessas condições. Eu quero elencar aqui que Votuporanga hoje é a 10ª cidade mais competitiva do Brasil, segundo o CLP, que é o Centro de Liderança Pública. Nós estamos entre as 52 melhores cidades avaliadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cerca de 8% do Estado de São Paulo, com as notas de EGM acima de B, onde a governança fiscal, onde o planejamento, onde a saúde financeira da prefeitura esteve à prova. Nós encontramos a cidade com 19 milhões de reais superavitário em 2021 e fechamos o ano de 2024 com 137 milhões de reais no caixa. Então não estava deficitário, coronel. Graças a Deus, a herança foi bendita. Estamos entre as 30 melhores cidades do país para se envelhecer, segundo o Instituto de Longevidade. Eu queria aproveitar e pedir para passar o segundo vídeo, por favor. Não vai demorar mais que 1 hora a minha palavra, viu, bem? Pode ficar tranquilo. Votuporanga, braço forte de São Paulo e do Brasil. Hoje é um dia radiante, o dia mais votuporanguense de todos. Somos 100 mil corações felizes, pulsando e exaltando essa cidade acolhedora que transforma sonhos em realidade. Morar aqui é ter um sentimento de carinho que floresce em jardins naturais. Orgulhosos de uma cidade moderna, em progresso, sempre a brilhar. São mais de 1.500 dias de governo, com mais de 60 obras iniciadas e, na sua maioria, entregues para a população. São investimentos em diversas áreas. Saúde e educação, principalmente, onde reformamos e ampliamos 9 escolas e construímos 3 novas, e na mobilidade urbana. Temos um projeto já bem adiantado, já foi feita uma terça parte, indo para metade, de um anel viário para o município de Votuporanga, e faremos terminá-lo nos próximos 3, 4 anos, incentivando o desenvolvimento e traçando rumos na cidade. São avenidas e ruas preparadas para acompanhar o progresso. Sou arquiteto e urbanista de formação. Tenho obrigação, aqui quero cumprimentar meu colega Fabiano Reazak, que a gente já bateu muito papo sobre isso. E quero dizer que a gente não consegue só lidar com cidades bonitas. O povo tem que estar feliz. Esse é o nosso lema. Na área social, esse sim, importantíssimo, capitaneado pela minha esposa Rose Seba, presidente do Fundo Social, projetos de oportunidade para quem tem transformações de vida. Votuporanga nós estamos terminando agora, junto ao governo do Estado, um convênio já em construção, de 185 casas que vão substituir os 185 barracos de favela. A partir no ano que vem, provavelmente no início do ano que vem, nós não teremos mais favelas no nosso município de Votuporanga e cuidaremos para que isso não possa mais acontecer. Isso é contra a dignidade do ser humano.
Retomamos, isso é algo importantíssimo, viu, Marcos, que a gente tem, sem falar de governos anteriores, mas houve um abismo. A falta de diálogo com a sociedade civil e o empreendedorismo causou uma certa disruptura em alguns momentos anteriores ao nosso mandato. E o diálogo estabelecido por nós, junto à sociedade civil, empresariado também, fez com que nós voltássemos a ter uma constante ida e vinda de situações. Eu gostaria que passasse o último vídeo, por favor. A cidade se torna ponto de encontro de leitores, escritores, artistas e pensadores de diferentes cantos do Brasil. Cerca de 1 milhão de visitantes já fizeram parte dessa viagem pela cultura. Um festival que ultrapassa fronteiras, alcançando não só o interior paulista, mas também os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e muitos outros. E em 2025, o coração de Votuporanga pulsa ainda mais forte, com a 15ª edição do FLIV. De 8 a 16 de agosto, o Parque da Cultura se transforma em um grande palco de ideias, histórias e conexões. Um evento totalmente gratuito, que celebra o conhecimento, a imaginação e a diversidade. O FLIV é Votuporanga mostrando ao Brasil a sua força cultural. Venha escrever essa história com a gente. Votuporanga. Aqui, o futuro acontece. Eu poderia ficar discorrendo aqui, como todos, eu sei, de resto, os nossos gestores, muito tempo, mas eu queria só abreviar as minhas palavras. O meu trato preferido na gestão é a área social. Nosso programa tem até o nome, Geração de Emprego e Renda e Proteção Social. A proteção social, o emprego é o que dá a melhor... O senhor poderia só tirar o som? Acho que fica mais fácil. Se não tiver, tem problema. A proteção social, o emprego é realmente a melhor proteção social. E para aquele que está desprovido, como nós dissemos, a saúde, a educação e a área da assistência social são por nós consideradas primordiais. Eu tenho aqui índices que foram e são sempre perseguidos. Eu, como gestor, e todos nós, como gestores, temos obrigação de perseguir os melhores índices e fazer com que a gente possa sempre levantar essa régua. Espero que todos aqui que estão representando as suas populações possam entregar o melhor para as suas cidades. Então, aqui ficam as imagens finais da nossa cidade, e espero que possam visitar Votuporanga, uma terra quente, mas também é acolhedora, de um calor humano impressionante. Um povo que é muito hospitaleiro e tem realmente uma das qualidades é saber receber bem. Muito obrigado, tenham uma boa noite, excelente evento. Uma salva de palmas. Obrigado, prefeito. Chamar ao palco Edson Hermenegildo, prefeito... Está na moda agora, né? O futebol lá, né? De Mirassol. Cadê-lo? Ah, está aqui. Obrigado. Está todo mundo acordado ainda, Escaldalé? Opa, sempre. Então, muito boa noite a todos. Aí, estão sim. Bem, primeiramente, agradecer o Escaldalai e a sua equipe pela realização do evento e o convite. Né? Cumprimentar, em nome do Fábio e do Geninho, nosso presidente e vice-presidente da região metropolitana e todos os prefeitos aqui presentes. Senhoras e senhores, cumprimentar também, se me permite, uma referência especial ao Zé Franzotti, cumprimentando também todos os empresários que aqui se encontram. Bom, gente, como já asseverou aqui o nosso prefeito de Votuporanga, o Seba, nosso amigo, nós estamos iniciando o segundo mandato.
Aqui acho que é eu, o Seba e o nosso querido padre. Os três, né? E o Kaique também. Como? Kaique também de Ah, sim. O mais jovem de todos nós. Acho que eu sou mais velho, os 67 anos que eu sou mais velho. Bem, como já asseverou o Seba na sua fala, nós começamos o primeiro mandato numa pandemia de Covid. Nós perdemos praticamente 2 anos de investimento naquele primeiro mandato. A partir do final do segundo ano de mandato que nós conseguimos fazer a coisa andar, implementar os nossos projetos. Fomos eleitos, conseguimos fazer bastante coisa do município e iniciamos agora o nosso segundo. Com o quê? Surto da dengue. Passamos já, praticamente podemos dizer que nós passamos por essa fase. E tomara que agora o tempo é maior, né? Porque nós temos praticamente quase 4 anos aí que a gente consiga implementar todos os projetos da nossa cidade. Os problemas, quando a gente escuta os nossos parceiros, os nossos gestores falarem, são praticamente os mesmos, principalmente na área da saúde e da educação também. E não é diferente de Mirassol. Aliás, Mirassol, em todos os prefeitos que estão aqui, acho que tem o município menorzinho. Nós somos o nanico de administração dos prefeitos que estão aqui. Mas, apesar disso, gente, eu só gostaria de enfatizar os progressos que nós conseguimos nesse período todo. Porque nós temos que falar aqui para os empresários, chamar a atenção para o nosso município para trazer investimentos. Correto, Fábio? Eu só anotei aqui algumas coisas. Não é discurso, gente. Não é discurso. Aliás, não é discurso lido, aliás. Então, nós conseguimos, ao longo desses anos, de 2021, de 213 mil de arrecadação, nós já alcançamos 309 mil no ano passado. É 3 bilhões a menos que São José do Rio Preto. Mas nós conseguimos então, esse aumento expressivo. E fechamos também 2024, vai dar orgulho ao Fábio, com 100 milhões em caixa de superávit, o que tem nos mantido na condição de poder investir ainda na nossa cidade. Sem esquecer aqui a ajuda que nós sempre tivemos do governo estadual, tanto do anterior quanto deste. Temos ainda, gente, 14 obras em andamento em Mirassol. 14 obras em andamento. Temos também, gente, o crescimento da nossa expansão urbana. Senhores empresários, nós sabemos que vocês vão empreender onde tem gente, não é isso? Onde tem consumo. E tem uma reclamação aqui que eu faço sempre publicamente, acho que são de todos vocês gestores, a questão do IBGE. Né? Nós temos em Mirassol 30 mil ligações de energias elétricas domiciliares. Então, nós temos 30 mil residências. O IBGE nos atualizou somente em 65 mil moradores habitantes em Mirassol. Se você fizer um cálculo de residência, temos algumas desabitadas, sim. Nós podemos colocar aí de 1 a 6 pessoas, na média, uma média de 3. Multiplica 60 por 3, seriam 90 mil. Isso não é muito importante, é muito importante para nós, gente. Por quê? É conforme a nossa população que nós recebemos os recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Então, nós estamos no prejuízo. Mas isso já existe, não, é difícil da gente mudar. Mas eu gostaria de falar também que nós temos 27 empreendimentos imobiliários em andamento. Já alguns em andamento, outros já em setor de aprovação. Esses empreendimentos darão aproximadamente 16 mil lotes novos para habitação em Mirassol. Isso significa que nós teremos aproximadamente mais 50 mil habitantes em Mirassol. Se nós atualizarmos o dado que eu falei, que não é respeitado pelo IBGE, 90 com 50, 140 mil habitantes em Mirassol. Aí nós podemos brigar um pouquinho com Catanduva, com Votuporanga, né? O Geninho acho que está um pouquinho tá empatando com a gente por hoje, né, Geninho? Outro dado aqui que é muito importante passar para os nossos
amigos empresários, a questão... Eu não sou muito organizado com papel, gente. Um segundinho, tenha um pouco de paciência. E às vezes quem prepara para a gente também não prepara como a gente gostaria. Nós subimos também em 35% as pessoas jurídicas em nossa cidade. Isso significa que temos mais indústrias, mais empresas, principalmente de serviço, né? Então, os empresários na área de prestação de serviço, por favor, façam uma visita a Mirassol, prevendo, inclusive, o crescimento do número de habitantes. Cresceu a população, evidentemente que terá mais necessidade de prestadores de serviço em todas as áreas, além do comércio e também no setor industrial. É uma breve explanação, então eu posso dizer que Mirassol está crescendo, Mirassol está progredindo com a bênção do Senhor. Cadê o padre? É, padre? Com a bênção, porque sem a vontade do Senhor, nada acontece. Nenhuma folha cai da árvore, né? Então, só passar essa mensagem para vocês e dizer que fica um convite. Mês de junho, nós teremos a nossa tradicional festa de São Pedro. E também dizer que nós temos um garoto propaganda que leva o nosso município e também está beneficiando toda a região, principalmente São José do Rio Preto agora, o nosso querido Mirassol Futebol Clube. Nós conseguimos... Pessoal, viu? Os empresários vão com o maior prazer. No dia que o Corinthians ia jogar, vai lotar. Eu não estou preocupado com o Corinthians, estou preocupado com o Mirassol. Estou tocando aqui, não sei o que é. Dá para ouvir? Não dá para ouvir, né? É o verde, amarelo e branco, raça e fute. Vamos escutar esse ano muito, né? Bem, gente, em rápidas palavras, só queríamos fazer essa apresentação do nosso município, nossa querida Mirassol. Ficam todos convidados, quem não conhece, para conhecer, né? Quem não assistiu um jogo também do nosso estádio, que está sendo totalmente revitalizado, né? Nós temos aqui uma testemunha disso, viva, que acompanha os jogos, que é o Franzotti, que é um dos nossos patrocinadores. Aliás, uma desde salva a terceira divisão. Que é nosso fornecedor oficial também do evento. Bem, gente, muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Caldelai, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, a figura. E vem ao palco o prefeito de Penápolis, Kaique. Olha, Kaique, eu posso dizer que eu acho que a maioria daqui, realmente, acho que o prefeito que é menos conhecido é você. É uma grande oportunidade de todo mundo conhecer o que o Kaique faz em Penápolis aí. Vai lá. Boa noite a todos. A maioria já nos cumprimentamos individualmente. Agradecer aqui ao Lide, ao Marcos, a todos os nossos prefeitos amigos aqui presentes, a vocês empresários, a nossa mídia presente aqui, todos muito importantes, e nós nos sentimos muito honrados, tanto eu quanto o nosso vice-prefeito aqui presente também, Rubinho Bertolini, meu pai, que é coruja, quem tem pai vivo aqui sabe, né? Pai e mãe, como são corujas e nos acompanham. Nosso secretário, o secretário de comunicação, o secretário também de governo. Pessoal, falar para vocês que Penápolis está pronto e pronta para receber cada um de vocês. Nossa cidade tem aquilo que é de mais especial e mais importante que o empresariado quer, que é a garantia e a segurança para que vocês possam levar as suas empresas, para que a certeza de não faltar água, por exemplo, como muitos municípios, lamentavelmente a gente sabe que tem esse grande problema. Nosso município tem uma fonte de captação, que é o nosso Ribeirão Lajeado, e agora nós fizemos um poço profundo com 6 milhões de investimentos, mais de 1.000 metros de perfuração, aonde nos dá a garantia aos penapolenses e a vocês aqui presentes, para poder investir por água por 30, por 40 anos.
Temos também agora uma obra importantíssima nessa área de saneamento, que é tão essencial para o crescimento de uma empresa, que é a nossa nova estação de tratamento de água de Penápolis. Nós estamos investindo em torno de 48 milhões de reais, um projeto técnico muito bem feito, que conseguimos aprovar junto ao PAC, um financiamento com 9% de juros fixos ao ano, e vai ser pago lá por 30 anos. Isso também garante para a gente a estabilidade e a segurança de água para que vocês possam se sentir convidados a ir conhecer as minúcias, os detalhes do nosso município. Esgoto 100% tratado, fizemos um investimento também de mais de 5 milhões de reais para desassorearmos a lagoa de tratamento de esgoto, dando segurança também para as empresas que lá estão e as que porventura, como vocês aqui estão nessa noite, possam também fazer os seus investimentos. Mão de obra, como disse, é uma dificuldade de fato. Assumimos Penápolis com 8, 9 cursos de capacitações por ano. Hoje nós temos na casa de 60, 70 cursos de capacitações diversificados, em parceria muitas vezes com o Sistema S, que nos abriu as portas. Nós já alcançamos números nesses 4 anos iniciais de mais de 3 mil penapolenses capacitados, torneiro mecânico, pizzaiolo, logística, TI, tudo aquilo que faz frente ao desejo, aos anseios daqueles empresários que já estão em Penápolis. Mas nós estamos sempre dialogando, ouvindo cada um de vocês, para buscarmos juntos um mecanismo de superarmos esses desafios e essas faltas que nos afligem todos os dias, que é uma mão de obra qualificada. Temos também em Penápolis um grande trabalho de limpeza pública, onde na nossa apresentação nós demos bastante enfoque, que ganhamos vários prêmios no cuidado das águas, na limpeza da cidade, varrição de rua. E temos uma novidade, criamos um projeto de varrição de rua, que é um projeto de varrição compartilhada, onde nós damos oportunidade ao cidadão penapolense para varrer as suas ruas. Mas foge um pouquinho da frente de trabalho, porque lá em Penápolis nós dividimos em 14, 15 regiões e a pessoa só pode varrer a sua região de origem, para que haja um senso de pertencimento e dessa forma ela consiga nos ajudar na fiscalização dos desavisados que porventura queiram jogar uma latinha, queiram jogar um lixo, pela afinidade que eles possuem com seus vizinhos. Então eles acabam recebendo o dinheiro da prefeitura, isso é uma forma de estimular, ao invés de ficar dando cesta básica, falar, quer oportunidade? Vamos para o Projeto Sol. E o Projeto Sol nos deu a honra de ser eleito o melhor projeto social do Estado de São Paulo inteiro, no ano de 2022, pelo Tribunal de Contas, justamente por essa particularidade. Sai do assistencialismo, mas dá dinheiro na mão dos mais humildes, que vão consumir também frente aos seus comércios ali na sua região. Então, um ganha-ganha interessante, bom, deixa a cidade mais limpa e você consegue investir na economia local e valorizar as pessoas. Muitos testemunhos de gente que dependiam absolutamente de uma cesta básica e hoje recebem na casa aí de 700, 800 reais da prefeitura, através de uma lei que nós criamos, um testemunho de alguém que voltou a acreditar em si próprio, a resgatar as pessoas da sua família, a acreditar em si próprio. Então vão para o Projeto Sol, depois vão para os cursos de capacitações e a cidade vai se desenvolvendo. Nós também, assim como nossos prefeitos que me anteveram, crescemos a nossa arrecadação em torno de 45% nesses 4 anos iniciais, isso sem aumentar impostos, que foi a reivindicação aqui do LIDE. De que forma? Trazendo investimentos. Junto ao governo do estado, por exemplo, nós conseguimos 97 milhões de reais investidos na duplicação da entrada do nosso município, trazendo segurança, mudamos a legislação ali da Arnaldo Covolan, que é essa vicinal de entrada, aonde gerou lá o ISS, todos aqueles impostos municipais por essa obra grandiosa. Então tudo isso foi fazendo a cidade crescer. Números na geração de empregos em Penápolis, 4 anos consecutivos, fechando um azul na geração de empregos do nosso município. Só a prefeitura, através dos concursos que nós fizemos, contratamos ali na casa de 300 novos colaboradores, demos aumento para os nossos funcionários públicos. Esse funcionário público foi investir no comércio local,
foi abrir a sua microempresa, e a cidade realmente está muito entusiasmada com o futuro. E nós continuamos com os pés no chão, preparando aquilo que é de mais importante, que é, além do saneamento, tornar o mecanismo de atuação do setor público cada vez mais eficiente. Realizamos agora, entre janeiro e fevereiro, a primeira etapa da reforma administrativa da nossa categoria de funcionários públicos. São mais de 400 beneficiados. Enfrentamos lá todos os problemas judiciais que existiam, as ADINs da vida, as dificuldades e os conflitos entre leis municipais, com as leis estaduais, leis federais. Então, aos poucos, realmente, a cidade volta a ter condições de ser referência. E a gente quer convidá-los individualmente, quando puderem, a ir tomar um café lá em Penápolis, que não tem só Sabrina Sato. Nós temos, além da Sabrina Sato, que é um orgulho para todos nós, mas temos o único santuário São Francisco de Assis do Brasil, temos muitos museus, são 4 museus pouco explorados, inclusive. Quem for aqui da área do turismo, nós temos a maior galeria, o maior museu de arte naif da América Latina, que é o nosso Museu do Sol. Então temos muito realmente o que caminharmos juntos. E eu agradeço ao Marcos pela oportunidade, a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho em nos convidar, e quantas vezes outras forem necessárias, voltaremos aqui para dizer: Penápolis está de braços abertos para cada um de vocês. Um beijo para todos, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Caí. Daqui a pouquinho te chamo de volta. Chamar ao palco, então, Geninho, prefeito de Olímpia. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, um prazer enorme. Parabenizar o LIDE pela organização, pelo convite. A todos os meus amigos prefeitos, em nome do Coronel, que é o nosso presidente da região metropolitana. Estou aqui acompanhado do Cláudio, que é meu secretário de governo. E eu gostaria primeiro, como todos, passar um videozinho que nós preparamos especialmente para hoje, para falar um pouquinho as imagens da nossa cidade. Pessoal, todo mundo conhece um pouco a transformação que a Olímpia vem vivendo ao longo dos últimos 15 anos. E, para minha felicidade, estou voltando ao meu 3º mandato como prefeito daquela cidade que amo tanto. E lá foi onde eu comecei a minha vida pública como vereador aos 19 anos. Ano que vem já completo 30 nessa caminhada. Mas, como todas as cidades, temos desafios, em todas as áreas sociais, na saúde, na educação. Eu estava lembrando agora, há 15 anos atrás, para gastar 25% na educação era difícil, né, Jorge? Hoje se gasta 26, 27, a obrigatoriedade da saúde, que é de 15, a gente gasta 22, 24, 25, orçamento cada vez mais justo. Mas Olímpia é uma cidade pronta, preparada e que, a gente, fazendo parte da região metropolitana de Rio Preto, com muito orgulho, a gente prepara para esse evento aqui, essa união da região noroeste de São Paulo, a união da nossa região metropolitana, para trazer investimentos, não só daqui, mas de todo o estado de São Paulo e de todo o Brasil. Olímpia parte agora
para o desenvolvimento de um centro de convenções para atrair as grandes feiras e o turismo de negócios, que a gente concorre muito com o Nordeste, né? As grandes feiras, além da capital de São Paulo, estão espalhadas pelo Nordeste. A gente quer trazer para a Olímpia, trazer para a nossa região, até para entrar um pouco na sazonalidade da nossa pequena baixa temporada do turista de férias, mas também investir muito no turismo de negócios, de feiras, de eventos, e com a chegada do nosso aeroporto, né? Semana retrasada saiu o CNPJ da filial da Infraero, um trabalho político muito intenso ao longo dos 20 anos, que a gente está, dos últimos 20 anos, que a gente está chegando num desfecho final. É um aeroporto que nasce já internacional, nasce para poder transportar passageiros, né, de toda a América Latina para a Olímpia e da nossa região para toda a América Latina, mas a gente tem um sonho de fazer desse aeroporto no futuro, ele que possa fazer cargas e descargas e viabilizar o nosso Porto Seco, viabilizar toda a nossa logística, não só beneficiando o nosso noroeste de São Paulo, mas beneficiando também aqui o sul de Minas, o sul do Mato Grosso, do sul, que está próximo da gente. Então nós estamos falando aí de um hub de 200 municípios aproximadamente. Não é o Aeroporto Internacional de Olímpia, eu tenho falado que é o Aeroporto Internacional da região metropolitana de Rio Preto. Ele está bem no meio do caminho entre Olímpia e São José do Rio Preto, e com a chegada dele, dos investimentos que vem com ele, com as oportunidades de negócio, a nossa região tem muito a ganhar. Nós estamos muito distantes aqui de Viracopos, de Guarulhos, então eu acho que é um grande salto de qualidade para todos nós, né, da região, com voos diretos para fora do país. Então, nós estamos nos preparando, né, do ponto de vista logístico. Nesses primeiros 100 dias de governo, nós lançamos um dos maiores programas de empreendedorismo da história da cidade e da região, que é a Olímpia Mais Empreendedora. É um guarda-chuva de oportunidades, né, muita capacitação, todo o sistema S envolvido. Todos os prefeitos aqui, todos os empresários que estão presentes estão vendo a dificuldade da mão de obra qualificada, da disponibilidade de pessoas no mercado de trabalho. Isso é por uma série de fatores, né? Há 30 anos atrás as famílias tinham 3 filhos em média, hoje tem 1 apenas. A juventude hoje pensa diferente do que nós pensávamos no passado. A gente vê pouca ambição nas pessoas, muitos programas sociais que tiram as pessoas das oportunidades de trabalho, né? O espírito empreendedor faltando despertar nessa garotada, nessa juventude. Então esse programa ele vem justamente para mudar um pouco o conceito e focar muito na qualificação da mão de obra, além de trazer o espírito da inovação. Nós vamos criar um ambiente de inovação com incubadores de startups e tantas outras oportunidades dentro do Olímpia Mais Empreendedora. Sem contar que conquistamos aí nos primeiros 100 dias a primeira FATEC da história da cidade, com 2 cursos superiores, ampliação da ETEC e muita coisa boa acontecendo. Devemos lançar nos próximos 90 dias um grande distrito industrial novo, né, já próximo do futuro aeroporto, para as oportunidades de negócio, com toda a infraestrutura. A Olímpia, que tem 100% de coleta de água, 100% de coleta de esgoto, é uma cidade que investe muito na sustentabilidade, investiu muito ao longo dos anos na melhoria das vias públicas. Além do aeroporto, nós temos a palavra do governador Tarcísio, que para o ano que vem a gente prioriza a duplicação da X-Chateaubriand, que sai aqui de São José do Rio Preto, passa por Olímpia, vai até Barretos, para a gente ter uma pista duplicada na porta do aeroporto, facilitando o trânsito, escoamento da produção, garantindo segurança para todos que utilizam essa rodovia. Nós temos agora um investimento muito grande da CPFL, de uma nova subestação de energia elétrica para garantir abastecimento na segunda subestação para toda a rede hoteleira, para esses novos distritos industriais que estão acontecendo. E para finalizar, Marcos, dizer que Olímpia está de portas abertas, né? As oportunidades lá são muitas. Olímpia aumentou quase 30% da sua população ao longo dos últimos 15 anos. Né? Os números de empresas nas cidades bateram todos os recordes possíveis. Hoje a gente vive com um PIB ali de 60% do setor de serviços, que é muito concentrado no turismo, mas temos um agronegócio muito forte. Nós temos a matriz do Grupo Terreos fixado na cidade de Olímpia. Nós estamos com 800 quilômetros de áreas cultiváveis na cidade. Temos uma indústria
muito respeitada, principalmente de fios, cabos, conexões. Temos esse hub de negócio também. Além de todo o comércio da cidade, que está sendo resgatado o centro histórico, todos os prefeitos passam por essa dificuldade, né, da dispersão do centro pela cidade. Então nós temos esse dever e obrigação também de resgatar o nosso comércio antigo da cidade, né, com várias inovações que vão ser apresentadas ao longo do tempo. E para finalizar, né, nós contratamos agora a UFSCar para fazer o nosso plano de resíduos sólidos, atualizar ele, que nós já fizemos no passado, e estamos atualizando o plano diretor para mexer com todo o zoneamento da cidade, e principalmente na expansão do perímetro urbano e na concepção do Vale do Turismo, que é essa entrada nova que a Olímpia conquistou recentemente, que é o novo trevo de acesso que passa por todos os lagos até chegar nos principais parques. É esse o nosso objetivo. Então, pessoal, apresentar um pouquinho a cidade, dizer que a Olímpia está pronta para receber os investimentos, agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso município, ao lado de prefeitos queridos aqui, de tantas lutas e tantas batalhas, e ao lado de empresários como o Franzotti, um grande amigo aqui, poder falar com todos vocês. Obrigado pela atenção de todos. Pode ficar aqui, Geninho. Vou chamar os prefeitos para vir ao palco, fazendo favor. Enquanto está servindo o jantar, tem a massa, depois tem a carne. Vocês vão desfrutar aí de um buffet super saboroso e gostoso. O objetivo do LEAD é fazer com que eles, de fato, apresentam algo que está acontecendo na cidade, ou que já fizeram em outras administrações que estavam, mas dá a oportunidade de vocês se conectarem com eles. Prefeitos abertos, prefeitos que estão à disposição da iniciativa privada e que querem muito mesmo essa proximidade, e o tempo inteiro fala. Aqui a gente tem todos os ramos, construção civil, indústria, todos os segmentos que vocês precisarem, o LEAD representa essa capacidade.